Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Cumprimento vocês, como sempre, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja sempre abundante sobre nossas vidas. Dou as boas-vindas a todos vocês. Quero também cumprimentar aqueles que vão nos acompanhar pela internet. Que Deus abençoe sua casa e possa ser um momento de comunhão extrema, profunda com o nosso Deus, através da ação do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através de Deus o Pai. E que possamos aproveitar a comunhão que nós temos também aqui. Unidos pelo sangue de Cristo, formamos o corpo de Cristo, a família da fé. Deus abençoe todos. Vamos orar? Senhor Pai, agradecemos essa manhã tão bonita, depois de uma semana de tarefas e trabalhos, tempos de descanso com a família e com as outras pessoas, nossas atividades na sociedade. Agradecemos porque podemos ter esse tempo de união, de congregarmos na presença do Senhor. Estamos aqui, Senhor, tentando responder com as nossas vidas o amor que temos recebido pelo Senhor, tentando, ó Deus, expressar tudo aquilo que nós sentimos, nossa admiração, nossa necessidade pelo Senhor. Por isso, ó Deus, oferecemos esse culto essa manhã ao Senhor. Receba nossas expressões de louvor, de clamor, nossas expressões de pedido de socorro, mas também, ó Deus, de gratidão no coração e alegria porque servimos ao Senhor. Mas não é só da nossa parte, ó Deus, precisamos também, nesse culto que oferecemos ao Senhor, precisamos da ação do Senhor sobre nossas vidas, precisamos ouvir a palavra do Senhor e receber do alimento tão necessário, Deus. Também precisamos sentir aquela movimentação do Espírito Santo em nós, no nosso meio, sobre nós, sabendo, ó Deus, que o Senhor está presente aqui, como o Senhor prometeu, o Senhor tem cumprido, que o Senhor estaria com o seu povo para todo e todo sempre. E, ó Deus, fale conosco nessa manhã, transforme nossas vidas, possamos sair daqui mais parecidos ainda com Cristo que nós servimos. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Nós nos reunimos para louvar, para agradecer, para cultuar nosso Deus. E nessa reunião santa que chamamos de culto a Deus, nós lemos a palavra do Senhor. E é o que eu convido a você a fazer nesse momento. A leitura do Salmo 113, versículos de 1 até 3. Convite para louvarmos a Deus. Se você for acompanhar na sua Bíblia, quiser marcar o Salmo 113, daqui a pouco a gente vai voltar nele. Mas, por enquanto, versículos de 1 até 3. Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Muito interessante essas expressões, principalmente as hebraicas, lá do Velho Testamento, quando ele coloca assim os extremos, que quer dizer o todo. Desde o nascente até o poente, desde que o dia começa até o momento que ele termina, seja louvado o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre. E esse é o momento oportuno também para nós louvarmos ao Senhor. Você considerou aí o que aconteceu durante a semana que se passou? Eu tenho certeza que se você pensar nos dias que foram essa semana, vai encontrar momentos especiais que teve com Deus. Mesmo se tendo acontecido algum momento difícil, de dor, de preocupação. Foi também um momento especial, de cuidado, de zelo de Deus com o seu povo, com seus filhos, e aqueles momentos felizes, as boas notícias também que chegaram. Também tenho certeza que você deve encontrar essas boas notícias. Mas eu queria apenas lembrar, porque eu sei que você já sabe disso, o motivo maior que nos une aqui, a salvação. A salvação, o resgate de Deus pelo seu povo. Aquela saída, aquela vinda de Deus à terra, a encarnação na pessoa de Jesus Cristo, Filho, que viveu aqui, pisou nesse solo aqui, empoeirou seus pés, viveu aquilo que a gente vive, comeu aquilo que a gente come, sentiu as nossas dores. Olha, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se submeteu a essas nossas limitações, isso tudo por amor. E foi para a cruz, derramou seu sangue. E dessa forma nos deu vida novamente. Esse é o nosso maior motivo de louvor. A gente pode pensar aí nas bênçãos que nos acompanharam na semana, mas essa é sempre a nossa maior razão de louvor a Deus, de fazer com que nós estejamos juntos aqui para louvar a Deus. Vamos então, já que eu estou falando de louvor, vamos continuar expressando o nosso louvor agora com o Salmo 113 e os próximos versículos. E eu quero convidar você a fazer essa leitura junto.
Mais versículos de louvor e exaltação a Deus. O texto está sendo já projetado aqui, o que facilita a nossa leitura em conjunto. Vamos, então, a partir do versículo 4. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se como príncipes, como os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. São essas bênçãos que eu já falei, que nos acompanham o povo de Deus. Deus cuidando dos seus filhos, como um pai muito amoroso que é. Vamos adorar esse Deus com as nossas canções também? Separamos aqui 3 canções. Se você se sentir mais à vontade, ficando em pé, pode ficar em pé nesse momento, para soltar a voz, para cantar de forma mais à vontade. Mas se você sentir também à vontade, sentado, fique como está, não tem problema. Importante é mais o seu coração do que como está a posição do seu corpo. Faça isso de forma sincera. Pense na letra que você vai cantar com essas canções. E cante de forma genuína a Deus. Adoramos
Mas se você quiser aproveitar essa última canção, se você veio preparado com dízimos e ofertas, pode trazer aqui na frente. Esse é um compromisso dos membros aqui da igreja, não se preocupem vocês que estão visitando. E é claro que se você quiser participar, faça isso também com toda a liberdade que tem. E a Jo está levantando a mão, e meu relógio aqui está despertando também, que são 10h24, o tempo que nós combinamos de orar pela nossa igreja. Aproveite essa canção, ore pela nossa igreja, pelas decisões que temos para esse ano, pelos trabalhos que vamos desenvolver. Ontem o presbitério teve sua reunião, ontem e antes de ontem. Logo mais no final do culto a gente conversa sobre as decisões que temos aqui para a nossa comunidade. Mas aproveite, é uma música de entrega, música que nós dedicamos nossa vida, pedindo a Deus que seja tudo que nós somos, ou que haja em todas as áreas das nossas vidas. E o reconhecimento que nós temos é esse, que Deus nos sustenta, inclusive com o pão de cada dia. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. É o que pedimos e Ele realmente nos dá. E nós temos o privilégio de participar da sua obra com as nossas capacidades, inclusive com a questão financeira. Se você veio preparado, quiser fazer isso, mas ainda, estou falando bastante, mas já vou terminar. Incentivamos que você faça suas contribuições por transferência bancária, como nós já estávamos fazendo durante a pandemia, por questão de segurança até, tá bom? Mas tem espaço para você participar nesse momento, se você assim quiser fazer. Sejas meu universo, Senhor. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saiam de dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, eu sou meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo.
presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, e enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Nós vamos, de fato, orar pela nossa igreja e aproveitar a mesma oração, pedindo a Deus que fale conosco agora no período da mensagem, que também possa trazer uma palavra especial para as crianças que vão sair logo em seguida. Eu quero pedir ao presbítero Lucas que faça essa oração, possa conduzir essa oração. Podem se assentar e as crianças podem acompanhar. Tia Mônica. Tia Dag também. E se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar a mensagem, o texto é da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 24 até 29. Colossenses capítulo 1, 24 até 29, que diz o seguinte: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Senhor, mais uma vez, clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações, através da leitura e também da exposição da palavra do Senhor. Que tudo que acontecer seja muito além da minha capacidade de falar ou de expor, e nossa capacidade em conjunto de compreender. Que o Senhor possa aplicar a palavra do Senhor nos nossos corações, nas nossas vidas, e dando capacidade à nossa mente para entender e viver. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós temos tratado aqui na igreja, desde o ano passado, com o tema proposto para o ano, esse movimento oscilatório da vida da igreja, que na verdade acontece em muitos organismos vivos. Ondulatório, aquilo que se expande e que se contrai, aquilo que se eleva e se rebaixa.
E a gente se lembrou, por exemplo, de órgãos do corpo que funcionam assim, o pulmão, o coração, porque a igreja vive também um pouco desse movimento, ou algo parecido com isso. Nós nos juntamos para adorar a Deus, para receber alimento, para nos cuidarmos, quando estamos juntos, compartilhar um pouco das nossas vidas, mas daqui a pouquinho termina aqui nosso culto e nós vamos nos espalhar. Chegamos nas nossas casas, depois começa a semana de trabalho, estamos aí envolvidos com os afazeres, nós encontramos outras pessoas no trabalho, na escola, na sociedade, na vida. E é claro que aí não estamos tão próximos fisicamente, apesar de não perder a ligação como corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo, não é só nesse momento que estamos aqui, família da fé. Nesse momento que nós nos contraímos e depois nós nos expandimos. E no mês passado falamos um pouco a respeito das grandes bênçãos de estarmos juntos. Quando nós nos juntamos, o que podemos aproveitar. Mas também precisamos falar desses momentos que nós estamos na vida em sociedade. E hoje eu queria falar mais especificamente da nossa vida dentro da família. Depois podemos tratar sobre lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, na nossa vida social. E pensando em família, algo muito interessante que acontece, e é um momento triste da nossa vida, é quando alguém morre dentro da família. Vem sempre aquele momento de reflexão a respeito da vida, da história dessa pessoa e o que essa pessoa deixou para essa família como legado. E é comum na beira do caixão a gente pensar, essa pessoa como ela foi, o que ela deixou de ensinamento, o que ela deixou para os seus, até mesmo para os amigos, não necessariamente só para a família. Os amigos vão se recordar e pensar como essa pessoa foi de tal característica, como foi muito trabalhador, foi muito honesto, me ensinou a ser um bom cidadão, uma pessoa trabalhadora, alguém que, uma boa referência de pai ou de mãe. Aprendemos alguma coisa com essa pessoa. É claro que, nesses momentos, geralmente não convém muito ficar lembrando dos defeitos. Como essa pessoa era estúpida, era um cavalo. A gente dá uma colher de chá. E dá uma ênfase nas qualidades, nos pontos positivos. Mas é claro que esses pontos negativos também, eles vão ficar na história daquelas pessoas. Algumas marcas, algumas cicatrizes, algumas dores. As pessoas se vão e deixam também suas marcas. E pensando sobre isso, eu me lembrei, já trouxe aqui uma vez, se você se lembrar, que bom que você tem uma boa memória, mas eu queria refrescar um trechinho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que fala justamente sobre essa questão do legado. Pensando que esse livro aqui é uma ficção, como um morto que já deixou o seu legado, os seus escritos, e para terminar o livro ele termina dessa forma aqui. É um personagem fictício, tá bom? Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, um medicamento que ele queria ter sido famoso com ele. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ele teve uma vida até que tranquila. Mas não padeci da morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Bordas. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. Tem coisa boa? Coisa ruim? Então, estou empatado. Imaginará mal. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, é um morto falando, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Agora a frase que eu acho de maior impacto. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ele considera como um saldo positivo não ter tido filhos, porque dessa forma ele não passou para ninguém o legado da nossa miséria, da miséria do ser humano. E de fato é um capítulo muito negativo, então. Apesar dele considerar como um saldo positivo, não passar. E de fato a gente passa, como eu falei. A gente pode passar doenças hereditárias, por exemplo. Passar a nossa agressividade, passar aquilo que
a queda do homem marcou no ser humano. De tudo mais terrível, a gente também acaba deixando como legado. Tem um texto bíblico que eu falei que nós vamos ler. E Paulo está falando um pouco, não exatamente sobre um legado, mas Paulo está falando qual que é a intenção dele sobre os esforços, o que ele queria fazer na vida dele, por que ele se esforçou, o que ele fez, qual a intenção dele de ter vivido como ele viveu. Que é esse trecho aqui que eu queria compartilhar com vocês, Colossenses capítulo 1, versículos 24 até 29. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Como a gente costuma fazer, agora eu vou fazer uma leitura com algumas pausas, para a gente poder desfrutar, saborear um pouquinho mais a palavra de Deus. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Vejam que são sentimentos aparentemente contraditórios. Eu estou feliz porque estou sofrendo. E não é comum a gente fazer isso. Não, agora eu estou triste porque eu estou no momento de sofrimento da minha vida. E eu não estou querendo dizer aqui que Paulo é um semideus. Não é isso, não vejo. Porque às vezes quando a gente trata textos de Paulo, e principalmente quando dá para a gente pegar algum trecho que a gente entende que é um exemplo, é uma referência de vida cristã, a gente costuma colocar Paulo, né, a cabeça tende a colocar Paulo num patamar superior. Esse foi um cristão diferenciado, alguém mais do que a gente, recebeu mais do que a gente pode receber, por isso ele pôde viver assim. E, na verdade, não. É homem de carne e osso como a gente. Nasceu marcado pela queda como todos nós. Mas foi atingido também pela graça de Deus, o que nós também fomos atingidos. E aquilo que aconteceu com Paulo, também é possível que aconteça conosco. Não estou dizendo que a gente precisa buscar as mesmas experiências que Paulo passou. Aliás, algumas delas eu não gostaria de passar. Como essas tristezas e dores que ele sentiu, por ser cristão, por confessar a fé dele. E parte desses sofrimentos que ele está querendo dizer é prisão, apedrejamento, perseguição, ter sido ignorado até mesmo pelos seus pares dentro da igreja, ter sido desconsiderado, ter sido colocado em xeque ali a respeito da sua fé, da sua conversão, também foi marca de sofrimento na vida dele. Mas as mais intensas foram as perseguições. De fato, Paulo foi apedrejado, foi espancado, passou noites em cadeia. Escreve essa carta aqui de uma cadeia. Está sofrendo justamente por causa do nome de Cristo. Porém, ele está considerando motivo de alegria. Eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. E uma frase um pouco complicada de lidar com ela, que segue: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. A gente não pode tender a pensar aqui que Paulo está falando que Cristo não sofreu tudo o que ele deveria sofrer e a obra não está completa, e por isso agora ele, como parte desse corpo, vai sofrer mais um pouquinho para completar a obra. Não, a obra de Cristo é completa. O sofrimento de Cristo foi suficiente. Ninguém precisa acrescentar nada mais. E é errado quando se passar pela nossa cabeça de que eu preciso sofrer para merecer ou para ser visto como mais favorável a Deus. Não precisamos oferecer penitências ou qualquer tipo de castigo no nosso próprio corpo. Não precisamos. Pode acontecer de sofrimento no corpo, mas não é porque precisa ser completado o sacrifício de Cristo. Agora, uma possibilidade de entender o que Paulo está falando aqui é que ele sabia, e nós também sabemos, que o corpo de Cristo, que é a igreja, nessa linguagem metafórica, que não é o corpo físico lá de Jesus, que sofreu os chicotes, açoites e toda a dor da crucificação, então o corpo de Cristo também vai sofrer nessa terra. E aconteceu com Paulo, aconteceu com os irmãos da igreja primitiva e foi acontecendo no decorrer dos séculos, na história da igreja cristã, nós vemos o corpo de Cristo ainda em sofrimento nessa terra. E isso também vai acontecer conosco, e a gente já sabe disso, não estou contando novidades. Sofremos porque falamos do Evangelho, porque confessamos o nosso Senhor.
Mas ele está feliz. Eu me alegro. Eu me alegro pelos meus sofrimentos e estou entendendo que eu estou participando também desse sofrimento dentro do corpo de Cristo. O meu corpo carrega marcas. Então, se nós encontrássemos Paulo, é bem possível que nós encontraríamos cicatrizes. Não somente marcas lá na sua parte psíquica, lá nos seus sentimentos, na sua memória. Que com certeza devia estar ali, hora ou outra, as imagens dele sendo apedrejado, sendo jogado num calabouço. Mas olhando para o corpo de Paulo, nós encontraríamos também cicatrizes, marcas. Marcas que ele ganhou por trabalhar em favor da igreja. Dessa igreja me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Ponto A. Uma das coisas que ele se esforçava, e por isso sofreu por ela, de apresentar aos seus irmãos a palavra de Deus. Completando isso, e a palavra de Deus aqui, ela tem, antes de completar, né? Ela tem esse sentido de tanto a leitura, que aqui no caso ainda era todo o Velho Testamento, já que o Novo Testamento estava em construção, essa é a palavra de Deus, e hoje nós temos a palavra de Deus escrita também, compondo ela, o Novo Testamento. Mas lembrar que a palavra de Deus também é Cristo. Cristo é a palavra. Paulo está apresentando Cristo para os seus irmãos. O Cristo que ele conheceu no caminho de Damasco, que teve um encontro chocante e transformador da vida dele. Essa transformação foi suficiente para ele entender: eu preciso também apresentar para outras pessoas esse Cristo, ainda que envolva sofrimento. Apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, continuando no versículo 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Tem um mistério aqui, que para Paulo foi revelado, e que agora de fato fica mais claro que não é somente a palavra escrita que eles tinham em mãos o Velho Testamento. Que mistério é esse? Você ficou curioso? Ficou curiosa? Será que Paulo vai falar para a gente que mistério é esse? E ele falou. Continuando a leitura, a gente percebe. A ele, aqui eu prefiro a tradução no plural, a eles, porque está falando a respeito da igreja, aos seus santos, a eles, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Então existe um mistério aqui, que o povo do Velho Testamento já tinha uma noção do que era. Mas agora, para os gentios, quem são esses os gentios? Aqueles que não eram judeus, que não conheciam a fé de Abraão, a expectativa da chegada do Messias, que acompanhou todo o povo do Velho Testamento. Estavam ansiosos para que o Messias viesse. Cadê esse Messias? Cadê esse Messias? Era um mistério que rondava o povo do Antigo Testamento. Cadê esse Messias? Aguardamos a chegada do Messias. E o Messias veio, ainda que nem todos reconhecessem ele como Messias. Então, a esses santos quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Então, não somente para o povo do Velho Testamento, mas também para aqueles que não eram judeus de sangue, nascidos, nem convertidos. A gloriosa riqueza desse mistério, que é, revelado aqui agora, o mistério. O Messias em vocês. Cristo em vocês. Lembrar que a palavra Cristo é também a palavra Messias, que é a palavra ungido. O Messias esperado. Mas quem é esse Messias? Qual o primeiro nome dele? Nós sabemos, é Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus o carpinteiro, filho de José, o filho de Maria. Não é um homem comum. Não é um homem que fazia lá seus trabalhos com madeira simplesmente. É o Deus encarnado. Agora o mistério é: o Messias está entre vocês e em vocês. Que é um outro nome, um outro título aqui que nós podemos usar. Quem é esse Messias? A esperança da glória.
É Ele quem mantém, que nos dá essa esperança da glória. E a glória aqui podemos ler como um sinônimo dessa vida que é reservada aos santos, logo depois que passa essa caminhada aqui na terra. Então, o momento do caixão para o santo não é o momento das negativas, da coleção de negativas a respeito da vida, mas é o momento mais triunfal, porque conhecemos, estamos na presença plena de Deus, estamos em glória, recebemos o corpo glorificado na presença de Cristo. Mas isso é possível por causa de Cristo. Cristo em seus santos. Nós o proclamamos de qual forma? Advertindo e ensinando cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E é para isso que eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O que Paulo está fazendo, então, com a sua vida? Qual o legado que ele quer deixar? Nós temos poucas informações a respeito da família mesmo de Paulo. Os pais, a respeito do casamento, quem eram os tios, não temos. Paulo, vou usar a expressão que nós usamos hoje em dia, uma espécie de lobo solitário, mas que com esse perfil, e que era necessário para o trabalho que ele recebeu de Deus, com esse perfil ele pôde sair visitando as igrejas, visitando cidades e plantando igrejas, falando do Evangelho de Cristo. Apesar de não termos muitas informações a respeito da família biológica de Paulo, sabemos que ele tem muitos filhos na fé. E ele quer deixar um legado para esses filhos. Ele deixou esse legado nos seus encontros, mas também nos seus escritos. Escritos especiais, inspirados por Deus. Então não foi exatamente riqueza, conhecimento humano, títulos de doutorado ou da academia. Não foi uma empresa. Paulo transmitiu para os seus filhos na fé Cristo, a palavra de Deus, a esperança da glória. Foi através dele que Deus também revelou o mistério que estava oculto. Foi através dele que Deus revelou o Messias aguardado. E uma bênção ainda maior, que esse Messias não veio somente para o povo judeu, mas também veio para os gentios, que somos nós. Que são os outros não-judeus, espalhados pelo mundo. Isso envolve esforço? Envolve. Envolve dizer não para alguns planos que nós temos nas nossas vidas, principalmente quando nós pensamos em algum tipo de legado. Eu gostaria muito de deixar isso aqui para a minha família, para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, para os meus amigos. Mas quando nós percebemos que isso aqui não é exatamente algo eterno, mas é algo passageiro desse mundo, então exige negação da nossa parte, falar, não, na verdade eu não vou investir tanto nisso aqui. Se eu puder deixar como presente, que fique. Mas eu não vou me esforçar tanto por isso. Eu quero mesmo me esforçar, inclusive se envolver dor e sofrimento, para deixar Cristo, para apresentar Cristo. É esse o meu grande legado na vida. É Cristo. É a esperança da glória. É aquilo que está muito além desse mundo material, desse mundo passageiro. Eu quero deixar não coisas que se corrompem com o tempo, que a traça corrói, que o ferrugem consome. Eu quero deixar algo eterno para as pessoas. Eu quero deixar Cristo, a mensagem do Evangelho. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria. A gente sabe que essa sabedoria não é simplesmente sabedoria do homem, mas a sabedoria que vem do alto, para que apresentemos todo homem
perfeito em Cristo. Talvez, vou falar de casa, talvez minhas filhas não sejam as melhores profissionais que o mercado vai encontrar. As pessoas mais inteligentes, mais bem dotadas de capacidades extras. No que couber, onde couber na agenda e no bolso, a gente investe, para que elas tenham condições de desenvolver as suas atividades aqui e, através dessas atividades, continuar proclamando o Evangelho. Mas a melhor coisa que Paty e eu podemos deixar para as nossas filhas é Cristo, é a mensagem do Evangelho. Para que elas sejam apresentadas como pessoas perfeitas em Cristo. E é para isso que eu me esforço. E é para isso que nós devemos nos esforçar. Ah, mas minha família é tão reduzida. Tudo bem, a questão não é exatamente a família biológica, apesar de eu estar dando ênfase aqui nela. Talvez a gente nem tenha filhos biológicos. Talvez a gente nem tenha adotado filhos. Mas nós temos pessoas que nos cercam, e algumas que são mais próximas do que outras. Algumas que são especiais nesse sentido de afeto, de ligação. E elas vivem a vida levando um pouquinho de nós, sim. Nós, nas nossas interações, nós compartilhamos um pouco de nós, e nós recebemos das pessoas um pouco delas. A nossa vida é um quebra-cabeça, é um amontoado de punhadinhos de pessoas. De experiências com pessoas. Tanto é que no casamento isso fica muito evidente, como nós nos transformamos, como nós mudamos, por causa dessa divisão de receber da outra parte ali, e no casamento é um pouco mais intenso. E, infelizmente, até as coisas que não são muito boas da outra parte, nós também recebemos. E somos transformados. Então, nossa vida é isso, é esse compartilhar de vidas, de experiências. Mas, então vem a parte que nos cabe, o esforço. Para isso eu me esforço, lutando conforme... Mas olha só que legal a mensagem da graça aqui de Deus. Lutando conforme a sua força. Não exatamente lutando conforme a força que eu tenho, as capacidades que eu tenho, mas temos recebido de Deus presentes para fazer isso, para elaborar essa tarefa. Conforme a sua força, de quem? De Deus. Essa força que atua poderosamente em mim, diz Paulo. Então não se preocupem, porque nós vamos receber recursos que não são nossos, que vêm diretamente da parte de Deus, para que a gente cumpra essa tarefa. E a gente compartilhe Cristo com as pessoas que nós mais amamos. Em princípio, hoje, ou de forma mais enfática, hoje eu queria que nós pensássemos dentro do nosso seio familiar. A família mais central, marido, mulher, filhos, e a família estendida também. A família que inclui aqueles amigos também mais próximos. Eles vão receber o legado que nós vamos deixar. Ou já estão recebendo. E é por isso que cabe a nós clamarmos ao Senhor. Eu comecei esse texto aqui, claro, né, dá para perceber já no meio do capítulo, mas Paulo já tinha tratado sobre esse processo de falar com pessoas que sofreram também as consequências da queda, do pecado original, então, os pecadores, mas que foram resgatados por Cristo, foram atingidos pela graça de Cristo. O processo de salvação está claro para nós que é exclusivo de Deus. Nós não fazemos algo para que a pessoa seja salva, mas nós cooperamos com Deus. De Deus somos cooperadores, de Cristo somos cooperadores nesse processo, porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, então precisamos de bocas, precisamos de vidas para anunciar. E é aí que entra então Paulo
falando um pouquinho da vida dele como foi, que envolve cicatrizes e sofrimento. Mas ele se alegra, porque está apresentando Cristo a essas pessoas. E é isso que ele quer deixar como legado, ainda que ele morra na prisão. Glória a Deus. Que seja assim com as nossas vidas também. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a nossa vida não é uma somatória de negativas. Era, Senhor, de fato era. Quando o pecado era o rei das nossas vidas, quando a queda dominava completamente o nosso ser. Mas o Senhor veio com aquilo que transformou todo o nosso ser. Derramou graça e misericórdia sobre nós e nos perdoou essa dívida impagável, esse saldo negativo que tínhamos, que não conseguiríamos nunca pagar. O Senhor fez isso. E agora temos essa responsabilidade de também compartilhar com os nossos. Por isso, não queremos deixar o legado da miséria, da queda humana, mas sim o legado da graça, do amor de Deus, da salvação para as pessoas, principalmente para aquelas que compõem o nosso lar. Mas o Senhor sabe que é uma tarefa que não temos capacidades completas para fazer isso, ó Deus. Por isso recorremos nesse momento ao nosso pedido, ao nosso clamor, para que a força do Senhor haja sobre nossas vidas. Haja em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Eu fiquei muito feliz porque um tempo atrás as meninas me procuraram falando a respeito da profissão de fé, que elas tinham desejo de fazer sua profissão de fé. E sabe quando você vai percebendo assim Deus montando cenários tão interessantes, tão agradáveis, que hoje, então as meninas tiveram aí um tempo de preparo, passaram pelo conselho, foram aprovadas e hoje é o dia que elas vão professar a fé. Então, é claro, vou confessar para vocês, essa mensagem foi muito influenciada pelo dia de hoje, que eu sabia que ia trazer as meninas aqui, elas iam se apresentar para poder professar sua fé. O que deixa o coração de um pai e de uma mãe muito feliz. Em casa teve uma aposta se eu choraria ou se eu não choraria. E agora eu vou ter que me segurar para não chorar. Na verdade, foi entre elas. Eu nem estou incluído, né? Não vou nem ganhar nem perder nada. Mas como desafiaram meu controle, minha capacidade de controlar minhas emoções aqui, eu vou tentar ser mais forte. Eu queria chamar as meninas aqui, porque na nossa profissão de fé, a gente, de fato, pergunta a respeito da fé que a pessoa crê. E ela publicamente vai dizer se é assim mesmo que ela crê. Então, eu queria chamar a Marina, Elisa e Marina, que possam subir aqui. Eu vou pedir para que vocês fiquem aqui, meninas. E nós vamos perguntar para que vocês possam falar publicamente se é assim que vocês creem mesmo. O que, só para quem não conhece muito bem nosso sistema, como igreja presbiteriana, nossos filhos são batizados na infância, ou o mais rápido possível. Quando nascem, já filhos de crente já podem ser batizados. A gente não coloca nenhum prazo, nem dias assim especiais, tem que ser no 8º dia, não. Mas o quanto antes, melhor. É assim que nós entendemos. Porque entendemos que geramos filhos para o reino de Deus, então eles pertencem à aliança. E é claro que, de todo esse processo, chega um momento que as crianças, nossas crianças crescem e têm a razão delas, próprias delas. E quando chega esse momento que elas têm entendimento, que os pais têm entendimento, que o conselho da igreja tem entendimento, que de fato compreendem a mensagem do Evangelho, elas podem então publicamente, com a sua própria voz, falar que é assim mesmo que creem, conforme a fé dos seus pais, que apresentaram para o batismo. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Meninas, vocês creem em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, que é o Pai,
Pai que é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Também é o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a justificação, para a nossa justificação. E também o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem assim? Sim? Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento não são livros comuns, mas são a palavra de Deus e também a única regra de fé e prática dada por Deus para a sua igreja. E que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra. E todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Creem assim? Agora vocês confessam que vocês foram concebidas em pecado, como todos nós fomos. E que por natureza vocês são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E que é inclinado, na verdade, a amar e a fazer aquilo que a lei condena, ou seja, os pecados. Temos a inclinação de pecar. Tendo pecado muitas vezes por pensamentos, por palavras e por obras, vocês confessam? Com vocês acontece isso? São assim. Mas vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede? Creem assim? Agora vocês estão sinceramente arrependidas do mal que vocês têm feito diante de Deus e decidem fazer, a partir de agora, uso de todos os meios da graça que Deus ordenou para o bem do seu povo e também querem seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que a lei proíbe em sua palavra. E vão fazer toda a vontade de Deus, auxiliados pela graça de Deus? Sim? Só mais uma. Vocês prometem que, como membros dessa igreja aqui, vocês vão se sujeitar à disciplina e às autoridades que são constituídas nessa igreja, que servem para o ensino de vocês, para o governo da igreja, enquanto essas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim? Nós vamos orar, então, pela vida de vocês. Eu queria chamar a Paty aqui, que está gravando. Talvez vai prejudicar um pouquinho a gravação, mas eu queria chamar as avós também, que vieram hoje. Só para que vocês percebam, eu queria chamar membros da igreja também, mas é aquela questão toda chata, tá bom? Mas só para que vocês percebam que vocês não estão sozinhas nessa caminhada e que é a fé que vem passando de geração em geração para a nossa família. E que um dia, se Deus assim permitir, vocês transmitem também para a família que vocês formarem. Mas é claro, vocês têm pessoas em volta de vocês hoje, vocês têm seus amigos. E essa responsabilidade, conforme foi pregado hoje, já cabe também a vocês. Na capacidade da forma que vocês sabem fazer. Todos nós já temos a responsabilidade de orar, de pregar, de falar de Cristo para as pessoas que estão pertinho da gente. Bom, nós vamos orar por vocês. Convido a igreja para acompanhar também nessa oração, já que não podemos nos aproximar. Se você puder, simbolicamente, estender suas mãos, lembrando que esse é um gesto somente para mostrar que o povo de Deus está presente e quer também abençoar a vida das meninas. Senhor, muito obrigado por essa alegria que o Senhor dá ao coração de um pai, de uma mãe, de avós, da família da fé. Crianças que foram criadas no caminho do Senhor e hoje aqui se apresentam publicamente para dizer ao mundo que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que entendem o Pai como Criador e o Espírito Santo como Consolador e aquele que nos acompanha. Fortalece a fé, Deus, dessas meninas e que elas nunca se desviem dos caminhos do Senhor. Que elas sempre olhem para a cruz
e que as decisões sejam norteadas por isso, pela mensagem do Evangelho que já atingiu a vida delas. E que, se infelizmente acontecer um passo fora desse caminho que é Cristo, que o Espírito Santo haja prontamente, produzindo tristeza no coração, mas aquela tristeza que salva. Aquela tristeza do arrependimento e da vontade de voltar o mais rápido possível, Deus, para o caminho que é a verdade, a vida e a luz. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e clamando pela vida da Marina e da Elisa. Amém. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor da Igreja, nós damos as boas-vindas a vocês. Deus abençoe, viu? Bom, se o choro fica entalado, aí vocês decidem quem ganhou, quem perdeu, tá bom? Para completar nossa alegria nessa manhã, a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Queria chamar Edilson. Lucas está por aí também? Ah, o Lucas está aqui. Eu estava procurando você lá atrás, Lucas. Edilson e o Lucas, presbíteros, para nos acompanhar. Vigilância sanitária ativa sempre. Cristo fez isso pela sua igreja para alimentar seu povo, para nutrir a fé do seu povo. Aqui nós temos simbolizados o sangue e o corpo de Cristo, o sangue derramado, o corpo partido. E que nesse momento, esses símbolos aqui, uma porção de vinho, uma porção de pão, vinho, suco de uva sem álcool, no caso nós usamos. Ele alimenta o povo de Deus. Ele lembra que Cristo deu a sua vida, simbolizada aqui no sangue e no corpo. Cristo deu da sua vida para o bem do seu povo, para dar vida ao seu povo. Um momento de alegria. Nós nos lembramos, sim, do sacrifício que ele fez, mas também nos lembramos da vitória. Porque ele morreu, mas não está morto. Ele morreu e ressuscitou. E logo, logo, num estalar de dedos, num piscar de olhos, esse povo vai estar reunido ao seu Cristo, ao seu Messias. E lá não vai existir mais cicatrizes no corpo, mais dores, mais sofrimento. Alegria plena junto do nosso Criador, Salvador e Consolador. Vamos orar? Peço a Deus que possa orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio de podermos estar aqui na sua mesa, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque somos impuros, mas temos a certeza, Senhor, que estamos aqui porque o Senhor nos amou. Por isso, Senhor, santifica em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Todos que já confessaram sua fé publicamente em Cristo, receberam batismo, estão ligados à Igreja do Senhor Jesus Cristo, são membros em plena comunhão, estão convidados a participar. Se você ainda não fez esse processo, não conhece, não sabe do que eu estou falando, não participe, porque é uma orientação bíblica, que não faça se você não entende. Não conhece Jesus Cristo, não conhece o corpo de Cristo. Porque isso traz consequências, condenação, inclusive, para a sua vida. Mas é claro que nós queremos que você conheça plenamente o Senhor. Confesse também, como a alegria de hoje nós vimos as meninas confessando. Receba o batismo, seja aceito como membro de uma igreja.
e tenha alegria de participar. Nós estamos aqui para poder auxiliar você. Inclusive, falo para você que nos acompanha pela internet, não faça isso na sua casa, tá? Porque você já está assistindo uma gravação do culto, e só faz sentido isso aqui na comunhão dos santos. Nós celebramos a ceia na comunhão dos santos. Não faz sentido você assistir um vídeo e fazer sozinho na sua casa. Mas nossa igreja está aberta para receber você. Nós temos culto aqui aos domingos de manhã, e você vai ser muito bem-vindo para caminhar conosco. Vamos então receber a ceia. Eu peço que todos aguardem até todos serem bem servidos. Em seguida, então, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui. Ao som dessa música e pensando nessa letra, a gente faz um grande brinde. Deus abençoe. Vamos tomar do pão, beber do cálice. Deus abençoe, viu, meninas? Pode fazer uma oração de gratidão? Pode ser aqui. Senhor Jesus, nós não somos nada diante de Ti, mas o Senhor é maravilhoso, nos aceita, nos ama, nos chama de amigos. Obrigada porque, mesmo não merecendo, o Senhor é tão maravilhoso e o Senhor deixou a sua glória lá no céu para morrer
naquela cruz maldita, levar sobre si os nossos pecados. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de nos reunirmos como irmãos e como amigos do Senhor. Obrigada por essa mesa, obrigada pela vida contigo. E obrigada por esse dia especial que o Senhor concede a mim e ao Ju e à nossa família, de ver as nossas filhas confessando o Senhor como seu Salvador. Deus, não há bem maior na nossa vida. Não há nada além de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso bem maior. E eu fico muito feliz por saber que as minhas filhas fazem parte da Tua família. Que elas nunca percam de vista que não há nada mais importante nesse mundo que servir ao Senhor. Que não é status, que não é dinheiro, que não é nada disso, Senhor. Que não é saúde, mas é que nós somos Deus. Nós Te pertencemos e elas Te pertencem. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por esse presente, que é o melhor presente que o Senhor me deu nesse ano. É o melhor, Senhor, sem sombra de dúvidas. Aceita a nossa gratidão como igreja, aceita a nossa gratidão como corpo. E é em Teu nome, Jesus, meu Salvador e meu amigo, que eu oro. Amém. Mas é claro que eu não quero ser ingrato aqui, e queria agradecer todos os irmãos que participaram desse processo de formação das meninas até chegar esse dia. E já falei isso, acho que semana passada. Me lembro do primeiro dia que elas foram para a escola, para a aulinha, para o cultinho infantil, como a gente chama, e chegaram com a sua primeira atividade. E eu sei que lá Cristo foi ensinado para elas. Eu até tentei procurar, mas não achei hoje esses desenhos, porque eu guardo com alegria. Bisquinhos lá de criança, 1 ano e meio, com fralda, mas Cristo sendo formado nelas. Obrigado a todos vocês que participaram desse processo, obrigado também às avós que estão aqui, representando o restante da família que também participaram desse processo de formação de Cristo nelas. Mais uma música? Chamar o conjunto aqui, nos conduzir mais uma música. Uma música de dedicação. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Quero ser uma bênção para você, meu irmão. Quero ser uma bênção na minha casa, na minha família. Quero ser uma bênção na sociedade.
me dê só mais 5 minutinhos para os recados finais. Nós já estamos terminando o culto. E queria lembrar que nós temos reunião às terças-feiras, estudo bíblico. Já começamos a série a respeito de Abacuque, terça-feira passada. Aproveite terça-feira agora, o segundo estudo. Temos aqui presencial, às 8h30, vai ser ali no Salão Social. Para quem não conhece, a entrada pela rua de cima. E quem preferir pode acompanhar online também. Na quinta-feira, tempo de oração. Completamente online, não é presencial. Se você não tem o link, é só comunicar aí com alguém da igreja, a gente repassa o link e você pode participar, tá bom? O pessoal que está na internet aí também, muito bem-vindo. E domingo, culto da manhã, só que esse é um ponto já que a gente já vai ter que trabalhar, tá? Que hoje o conselho precisa anunciar aqui as decisões do presbitério dessa última reunião que aconteceu sexta-feira e sábado. Antes, deixa eu só dar os parabéns para a Fernanda, que fez aniversário essa semana. A gente costuma registrar aqui os aniversariantes. Deus abençoe, viu, Fernanda? E eu queria agradecer toda a manifestação de carinho de vocês também, que no dia 3 eu fiz aniversário e vocês foram muito generosos comigo. Muito obrigado. Teve mais algum aniversariante essa semana? Não? Tá bom. Então, reunião do presbitério, nós, como os irmãos já sabem, entrou o meu pedido de licença, que foi aceito, licença para cuidar de assuntos particulares, é assim que a gente diz lá. E houve também a decisão do encaminhamento de um novo pastor. O conselho daqui já vem tratando o assunto há um bom tempo, e uma das propostas que nós entendemos que seria possível seria trabalhar junto com a igreja do Jardim Conceição. Da seguinte forma: a igreja do Jardim Conceição é uma igreja até bastante parecida com a nossa, em termos de estrutura e geograficamente não é tão longe daqui. Lá eles também têm um culto só no domingo, e eles também estão fazendo culto na parte da manhã. E o pastor Guilherme já passou por aqui 1 ou 2 vezes, 3 talvez. O conselho já tinha um conhecimento a respeito dele. É um amigo muito, assim, que eu estimo bastante. Nós somos amigos há muitos anos, desde a igreja do Novo Campos Elísio, onde nós nem éramos candidatos a ser pastor, como a gente diz, ao Sagrado Ministério, bem antes disso. Já tínhamos amizade, e é claro que ficou bem mais forte depois, né, quando nós nos tornamos pastores. E para alguém que está deixando a igreja aos cuidados de um outro pastor, é muito, dá uma alegria e uma paz no coração, sabendo que é para alguém que você conhece, confia no trabalho, na seriedade. Então, o pastor Guilherme vai pastorear as 2 igrejas. Então, é nesse sentido que nós temos o laço agora com a igreja do Conceição. É um pastor só para 2 igrejas. Aquilo que nós chamamos de pastor de tempo parcial. Hoje, sou pastor de tempo integral aqui de Flamboyant, também ele lá, mas a partir dessa decisão é um pastor para as 2 igrejas, então cada igreja vai ter o pastor de tempo parcial. Na prática, possivelmente não vai influenciar em nada nas atividades da igreja, porque pela quantidade de atividades que temos aqui, lá o pastor vai dar conta de atender as 2 igrejas. Isso tem um reflexo direto na questão financeira, porque o pastor de tempo parcial recebe um pouco menos do que o pastor integral. E por aquilo que eu tenho conversado com o pastor Guilherme, ele está muito feliz, está com grandes expectativas de poder já começar a se envolver com os trabalhos daqui da igreja, animado para conseguir dar continuidade, para poder dar continuidade aqui nos trabalhos. E então, o único ponto que o conselho está considerando é que, como lá também é culto domingo de manhã, vai entrar em conflito isso. Do pastor estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Ele não é Deus, até onde a gente sabe. Não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nossa igreja vai precisar reconsiderar o horário de culto, para que possa ser melhor atendida pelo pastor. Então, ele ficaria lá na parte da manhã, e nosso culto, então, vai começar a funcionar de novo, vai voltar para o período da noite. Eu sei que não é uma notícia daquelas mais agradáveis que a gente gostaria de dar, porque o conselho tem consciência que, de acordo com a última pesquisa que nós fizemos, a igreja manifestou preferência pelo culto da manhã. E foi assim, a grande maioria. A gente sabe disso.
Só que as mudanças precisam acontecer e, às vezes, a gente precisa lidar com um assunto ou outro que não é tão favorável assim, aquilo que a gente tem como preferência. Então, já estamos anunciando aqui sobre essa mudança de horário e já contando com a aceitação dos irmãos, a compreensão dos irmãos para essa mudança. Quando é que vai acontecer? Nós não temos ainda a data exata da mudança, porque domingo que vem a gente anuncia mais uma vez, domingo que vem é culto de manhã. Essa semana o conselho tem reunião com o pastor Guilherme, porque é quando ele vai assumir oficialmente já a presidência do conselho e assim também a condução da igreja, e precisa dessa conversa para esses próximos desdobramentos. Domingo que vem, culto normal, na parte da manhã. O próximo, terceiro, quarto desse mês, a gente ainda não tem informação, mas vai compartilhando com a igreja o mais rápido possível. Tá certo? O conselho está à disposição da igreja para tirar qualquer dúvida, para conversar, para chorarmos juntos, se for necessário, pela mudança do horário do culto. Mas eu não queria, eu também não, mas vamos. Vamos, para a igreja poder ser melhor atendida por um pastor. Oi, desculpa. Sim, o Lucas já foi aceito como seminarista, oficial, então continua aqui trabalhando na nossa igreja durante esse ano e vai se desenvolver agora também com a tutoria do pastor Guilherme, ser acompanhado por ele. Então, Deus abençoe. Ganhou, Lucas. Bom para você. Melhorou de tutor. A igreja também está ganhando bastante com a presença do pastor Guilherme. Confio bastante nele. Bom, que Deus abençoe. É claro, ser humano, irmãos, sejam também compreensíveis com as falhas, com as dificuldades, como vocês sempre foram muito generosos comigo, com todas as minhas dificuldades. Também conto com as dificuldades, com a compreensão de vocês em relação às dificuldades do meu amigo e irmão Guilherme, pastor Guilherme. Alguma dúvida? Vamos aproveitar esse momento, sim? Alguma dúvida muito gritante aí? Que eu possa responder agora, sim? Bate pronto? Não? Então, são esses recados que eu queria passar. Vamos orar, nos colocar em pé, terminar. Estou à disposição, o conselho está à disposição. Antes do senhor orar, eu queria que o senhor emprestasse o microfone para a Jô. Para a Jô? De Jô para Jô? Você que sabe. Você gosta de aparecer, vem aqui em cima, irmã. Menos que você. Eu recebi a incumbência, porque muitas pessoas foram convidadas para falar e acharam que ia chorar. Eu acho que eu não vou chorar, mas eu estou emocionada. Eu quero dizer para o pastor Joilson que todo esse tempo que você ficou aqui agora completou mais um ano de vida. Eu não vou falar a idade, só que ele nasceu em 3 de fevereiro de 1980. Vocês façam as contas. Mas, olha... Joilson, nós queremos dar, em nome da igreja toda, nossos parabéns e agradecer por esses anos de vida. Eu tenho certeza que Deus abençoou e vai abençoar a sua vida nesses anos que passaram e todo o restante da sua vida, isso é certeza. Amém. E agradecer também pelo tempo que você ficou aqui com a gente, esses anos que completou. Esses dias eu coloquei no Facebook de 2015 o aniversário do pastor Joilson, e as crianças tudo pequenininhas, Sofia, Elisa, tudo pequenininha, eu achei lindo, há 7 anos atrás. Muito obrigada por tudo, Joilson. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por estar com a gente. Joilson magrinho naquela foto, né? Estava esbelto, eu ia falar, mas achei que ia ser moda. Você falou, tá vendo? Quer falar alguma coisa? Não, só falar, e o parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aproveitar a máscara, que ela disfarça um pouco aquela cara de... né? Que você fica quando está recebendo os parabéns. Irmãos,
vocês são especiais. Muito obrigado por mais essa manifestação de carinho de todos vocês. Deus abençoe. Nessa transição, eu acho que faltou completar isso, nessa transição eu estou por aqui ainda, vocês vão ter que me engolir mais um pouquinho, porque o pastor Guilherme, depois ele assume de fato, mas nós temos conversado assim para fazer essa transição com cuidado. Com cuidado, né? Até porque meu coração também precisa. Meu coração precisa disso, desse distanciamento aos pouquinhos. Então, oração final. Pai, obrigado por toda a alegria dessa manhã. Muito obrigado, Deus. São presentes que tenho recebido e que, de fato, não mereço. Mas o Senhor tem cuidado generosamente dos seus filhos, e eu dou testemunho disso nessa manhã, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pelo ano de vida que se passou, pelos anos de trabalho aqui, pela profissão de fé das meninas, pela Pati, pela minha mãe, pelo Elô, presentes, por essa igreja tão querida e amada. Que a palavra de hoje, ó Deus, siga sempre firme nos nossos corações. Que tenhamos sempre claro nas nossas mentes o maior tesouro que podemos deixar para as pessoas que nós amamos e até mesmo para aqueles que nós não conhecemos tanto assim, mas que vão receber a pérola preciosa, o tesouro que o dinheiro não compra. Que esse seja o nosso legado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, que a graça de Deus o Pai, o amor de Cristo Jesus o Filho e a companhia do Espírito Santo sigam com todos vocês hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Aí depois falam que eu estou engordando, né? Obrigado. Deus abençoe. Excelente semana a todos.